custeio variável como ferramenta de gestão. Pessoal, esse assunto aqui, para quem não tem um conhecimento básico de contabilidade, talvez não entenda completamente o que eu vou passar, tá? Mas é importante esse assunto ser tratado. É um problema específico para indústria, certo? Para quem tem produção. Então, indústria, para ficar claro, indústria é compra-se matéria-prima, passa por um processo produtivo, que esse processo produtivo são os custos da empresa. Custo é diferente da despesa, né? O custo é para o esforço que é feito para produzir um produto X. O administrativo, despesas, e as despesas são algo que não está dentro do processo produtivo. Perfeito? Então, vou passar aqui para o Excel para poder esse assunto ficar bem exemplificado. Vamos lá. Então aqui nós temos uma empresa que ela tem a seguinte produção por período e vendas por período, e nós vamos ter o estoque final de cada período. Então a empresa no período 1 produziu 60 mil unidades e vendeu 40 mil unidades. E teve um estoque final de 20 mil unidades. Perfeito? No período 2, ela produziu 50 mil unidades. Ou seja, ela ficou com estoque de 70 mil, porque ela teve no período 1, 20 mil de sobra. Então ela teve esses 20, mais os 50 mil novos produzidos e vendeu 60, que ficou a diferença de 10. No período 3 produziu 70, vendeu 50, 20 mais 10, 30 mil. Ela no período 4 reduziu sua produção para 40 e vendeu 70, ou seja, ela vendeu o que produziu mais o que estava estocado e zerou sua posição de estoque. Tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar agora aqui para valorar quanto é esse estoque. E a gente pode utilizar métodos diferentes. Tá? E existem métodos gerenciais que vão fazer mais sentido para a gerência da empresa, e vai ter métodos que você precisa utilizar porque é o que o fisco exige e é o que não fere alguns princípios contábeis. Tá? Vou explicar mais na frente o que isso de maneira mais detalhada. Tá? Esse assunto vai ter que ser devagar. Os custos variáveis dessa indústria, ela tem por produto R$20 de matéria-prima, 4 de energia e 6 de materiais diretos. Ou seja, o custo dela variável vai ser de R$30, certo? E os custos fixos, nós temos aqui a estrutura de mão de obra, depreciação, manutenção, diversos, dá um custo total de 2 milhões e 100. Então, o custo fixo dela, período 1, período 2, período 3, período 4, vai ser 2.100, 2.100, 2.100. Independente de quanto ela vender, ela vai ter esse custo, certo? Independente de quanto ela vender e produzir, ela vai ter esse custo. Já esse custo de 30 vai variar conforme a quantidade de unidades que ela vai produzir, né? Então, como é que nós iremos calcular o valor desse estoque e calcular o lucro de cada período, conforme o método? É isso que eu vou mostrar agora. Então aqui, o preço de venda, R$75, perfeito? E ela vendeu 40 mil unidades. Então a receita é 75 vezes 40 mil, que dá 3 milhões de receita no período 1. Ok? Quanto ela teve de custo de produção? O custo de produção dela é 30 vezes 60 mil mais 2 milhões e 100. Perfeito?
3.900.000 foi o custo de produção dela. Então agora eu vou usar o método custeio por absorção. Ok? O que é esse método? Eu vou pegar o meu custo fixo e eu vou ter que jogar ele como um custo unitário. Certo? Então a gente vai fazer o rateio desse custo. Por que se faz isso, pessoal? Por que se faz isso? Tudo que nós produzimos, a gente só vai lançar como custo CPV do produto vendido apenas o custo dos produtos, desses 40 mil produtos. Certo? E esses custos aqui, eu não vou jogar ele como despesa. Eu vou usar o método de absorção nos produtos para eu poder jogar a diferença para o estoque e a outra parte para o custo do produto vendido. Como é que fica isso? Certo? Então a gente viu que o nosso custo total de produção foi 3.900.000, dos quais, certo? Se a gente pegar aqui que produziu 60 mil unidades, o nosso custo por unitário foi R$ 65. Perfeito? Então a célula C22, a célula C31 sobre a célula C22 dá os R$ 65 por unidade. Se nós tivermos estoque de 20 mil unidades, eu vou ter aqui 65 vezes 20 vai dar 1.300.000. A diferença entre o custo de produção e do estoque final é o 2.600.000. Então a receita foi de 3 milhões, o custo do produto vendido foi de 2.600.000 e o lucro bruto dessa empresa no período 1 foi de 400.000. Perfeito? No período 2, ela produziu 50 mil, como já foi dito, vendeu 60 e teve estoque de 10. Quanto foi o custo de produção da empresa? Mesmo cálculo que foi feito aqui, nós vamos fazer no período 1, no custo de produção, a gente vai fazer aqui. Então, 50 mil unidades, vezes 30, mais 2 milhões e 100, então nós tivemos 3 milhões e 600 de produção. O custo por unitário subiu para 72. Por que subiu o custo por unitário? Porque o custo fixo não varia. O custo fixo vai ser esse, independente se a gente produziu 10 mil ou se produziu 100 mil. Certo? E o nosso estoque final deu 720 mil, que é os 10 mil do estoque final vezes 72. Perfeito? Qual é o meu custo do produto vendido? Pessoal, os produtos que foram produzidos no período 1 foram vendidos agora no período 2. Então, pelo princípio de confrontação de receitas e despesas e custos, pelo princípio da confrontação, eu vou jogar esse meu gasto do estoque final aqui, ele agora é o meu CPV no período 2, mais a diferença entre 3.600.000 e 720, que dá 4.180. Então o estoque final mais o custo de produção menos o estoque final, 4.180, e o lucro bruto foi 320. E assim eu faço para o período 3 e para o período 4. Ok? Qual o problema que a gente enxerga aqui, pessoal? Perceba aqui que a receita ela está 3 milhões e o lucro bruto foi de 400 mil. No período 2 nós vendemos mais, a receita foi para 4 milhões e 500 e o lucro bruto caiu 320 mil. Por que aconteceu isso? Porque eu produzi menos. Entenda aqui, se eu tivesse nesse período 2 produzido 60 mil, certo? Eu teria um meu estoque final valendo 1.300.000
o meu CPV 3.900.000, o meu lucro bruto teria sido 600 mil. Como eu produzi 50 mil, veja que eu não mexi em nada, só foi a quantidade produzida que eu fiz do período. Eu reduzi meu lucro, certo? Então isso aqui gera um problema gerencial, porque eu vendi mais e meu lucro foi menos. Como funciona isso, né? Porém, esse é o método que o fisco exige. Então as empresas têm que apresentar esse resultado aqui para o fisco. Perfeito? Por quê? Porque ele é um método que respeita o princípio de competência e o princípio da confrontação. Certo, pessoal? Teoricamente, se eu jogasse o meu custo fixo para cá e considerar só o custo variável para efeito de estoque, esses meus custos eu estou considerando ele como se fosse uma despesa. Estou descaracterizando a conta dele contabilmente. Né? E isso fere esse princípio, o fisco não aceita nem auditores externos. Então, pessoal, o que é que se faz? Nós vamos apresentar aqui o resultado usando o método custeio variável, que eu vou considerar aqui, para efeito de cálculo do estoque, apenas o meu custo variável. Perfeito? Como é que fica aqui nesse caso? Certo? A receita é a mesma, no período 1, 2, 3, 4, vai ser a mesma. Certo? O meu custo variável do produto vendido, vou chamar de CVPV. Certo? O meu CVPV é 40 mil vezes os 30, que dá 1.200.000. Eu só refazendo o cálculo aqui para mostrar que está tudo corretinho aqui na planilha. Não tem bruxaria aqui nesse resultado. A margem de contribuição, então, aqui nós teremos a diferença entre a receita e o CVPV. 1.800.000, 2.700.000, 2.250.000, 3.950. As fórmulas estão tudo ok. E jogamos o custo fixo aqui. De 2.100.000, 2.100.000, 2.100.000, 2.100.000. Beleza? Então o meu custo, eu estou antecipando ele, estou descasando da receita para a receita da despesa. Certo? Porém, eu vou ter um resultado do lucro que condiz com a minha variação da receita. Né? O meu estoque final, eu vou calcular ele considerando o meu estoque final, as unidades, 20 vezes o meu custo variável. Então, nesse caso aqui, no método custeio variável, no meu ativo lá estaria dizendo que eu tenho meu estoque de 600 mil, enquanto por absorção, o meu estoque seria 1.300.000. A diferença aqui é que o meu custo fixo ele não está dividido entre os períodos, certo? Parte do meu custo fixo ele entrou aqui no meu CPV, no custeio de absorção, e outra parte ficou para o período 2, certo? Já no variável, meu custo fixo entra todo em cada período. O que gerou aqui um lucro bruto negativo, né? Porém aqui no período 2 eu tive um lucro de 600 mil, diferente dos 320 mil aqui do período 2. Tá, pessoal? Então isso aqui é um exemplo clássico, de diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira. A contabilidade financeira é baseada em regras, porque nós teremos que apresentar para uma entidade externa à empresa e ela tem que ter regras, tem que ter um padrão e tem que estar cumprindo os princípios contábeis. Certo? Já na contabilidade gerencial, faz mais sentido nós usarmos o método custeio variável. Né? Seria bom se o fisco aceitasse o custeio variável. Seria bom se a contabilidade financeira fosse igual à contabilidade gerencial. Porém, isso obriga que
Como não é assim, isso obriga que as empresas tenham sempre a contabilidade fiscal e a contabilidade fiscal ou financeira e a contabilidade gerencial. Então, se a gente calcular o lucro bruto, somar os períodos no método do custeio variável e no método custeio absorção, nós temos aqui 1.500.000 no custeio variável e vai ser 1.500.000 no custeio por absorção. No somatório, pessoal, vai dar tudo. Não teve nenhum valor que saiu magicamente dessas tabelas, certo? Continuam os mesmos valores vistos de maneira diferente, perfeito? Mas aqui o meu lucro bruto no custeio variável, ele está relacionado também com a minha produção, certo? Ele vai estar relacionado com a minha produção. Se a minha produção variou aqui, o meu lucro bruto vai variar. Se minha produção aqui variou, o meu lucro bruto não vai variar. Perfeito? Então, eu sei que é o assunto mais complicado, mas a gente vê a aplicabilidade e como isso pode mudar a visão do gestor.